Girão, agora você mencionou o Ceará e disse, olha, o Ceará é o Rio de Janeiro de daqui a pouco, né? Eu me recordo, quando estivemos juntos aí na tua cidade, né, em Fortaleza, jantamos juntos, e aí a minha mala estava numa van, a van estava a 3 quarteirões do restaurante, e aí fui para pegar a mala que eu queria um pouco antes pro hotel, cansado eu estava, e fui orientado assim, olha, acho que é melhor você pegar um Uber. Aí eu falei, mas como assim? Eu estou a 3 quadras da van. Não, esse horário é perigoso. E eu não entendia estar num lugar perigoso. E percebi que realmente segurança pública hoje, em especial na capital, em Fortaleza, é algo que merece ser discutido. E outros assuntos, certamente. De um Estado que está nas mãos dessa esquerda, que coloca 5 cidades do ranking das mais perigosas, né? Numa esquerda que a gente sabe que a manutenção da miséria e do caos, né, faz com que eles permaneçam no poder, patrocinando bolsa isso, bolsa aquilo, enfim. A gente também tem um Ceará para discutir, hein, Girão? Tem, Pitoli. E olha, você foi até generoso quando você fala que tem 5 cidades das mais perigosas. O Nordeste, administrado pelo PT, das 12 mais violentas do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão no Ceará e na Bahia. Sim. Né, administrados pelo Partido dos Trabalhadores. Isso não é coincidência. Eu entrei, inclusive, em março desse ano, com um pedido de intervenção federal. Para quê? Para que pelo menos a população tenha uma sensação de segurança com o envio das tropas da Força Nacional de Segurança. Né? Até agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não sei se você conhece, não deu retorno, engavetou o meu pedido de intervenção. O governador não fala um pio. E lá, existem bairros inteiros, lá no Ceará, bairros que estão sem ninguém. O crime é que expulsou. Eu não quero nem falar das casas, que todos os dias nós temos lá invasões nas casas e botam os donos das casas para fora. Eles dão lá 4 horas para tirar tudo e ir embora. Mas acontece isso quase todo dia. A gente recebe aqui, eu tô falando com você, hoje no dia do servidor público, do Legislativo, o Senado não tem ninguém, aqui eu estou praticamente sozinho, né? Que eu vim despachar, já planejar a semana que vem, e eu digo para você que é estarrecedor o que está acontecendo no estado do Ceará com relação à omissão, né? A omissão do governo Elmano, do governo do PT, com relação às facções criminosas. E isso só aumenta. Só aumenta. E quando a gente vê uma oportunidade de mudança, Pitoli, e eu quero dizer para você, eu assisti a entrevista do meu querido irmão, deputado André Fernandes, na segunda-feira. Nós estamos começando aqui a Auriverde começou a semana com o André Fernandes na segunda e vai terminar comigo, né? É a luz, porque é a terra da luz. O Ceará tá fechando aqui daqui a pouco o programa. Mas o que eu quero dizer para você é que é um jovem inteligente, com a maior liderança hoje da direita no estado do Ceará, mas eu acredito que não está percebendo, né, a jogada que está sendo montada para aniquilar com os conservadores e de direita de vez. De vez. Porque, com todo respeito à pessoa do Ciro Gomes, a direita, os conservadores, apoiarem uma candidatura do Ciro Gomes ou do Roberto Cláudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza, que é do time do Ciro Gomes, né? Diga-se de passagem, eu acho que até que o Ciro Gomes é o que a gente chama de bode na sala, o balão de ensaio. Eles vão vir com o candidato que é o Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza. Mas não tem cabimento, depois de tudo que nós passamos para construir a direita no estado do Ceará, movimentos, né, crescendo assustadoramente, graças a Deus, crescendo as pautas da vida, da defesa da família, da ética, da liberdade, colocar pessoas que nunca toleraram isso. Pelo contrário, essas pessoas foi que colocaram o PT no poder há pouco tempo atrás. Há pouquíssimo tempo atrás eles estavam juntos com o PT. Então a direita, é claro que a gente tem que buscar conversar, né, união, mas isso, o segundo turno,
um segundo turno para justamente para o primeiro e tem um segundo para essas ideias prosperarem. Eu acredito que o mapa do Ceará eu gosto muito da capacidade do ser humano de reflexão, sabe? E eu vejo que se eu sou pré-candidato ao governo do Ceará, você sabe disso, né? Eu sou contra a reeleição aqui no Senado e acredito que nós precisamos ter um nome de direita. Precisamos fortemente. Se a gente tiver um nome de direita, de verdade, conservador, para prefeito de Fortaleza, pessoa comprometida com a causa, eu até abro mão, tá? Para apoiar. Mas a gente precisa ter um nome de direita e a gente vai para o segundo turno se a gente tiver um nome de direita, né? Por exemplo, o PL me apoiando, por exemplo, a gente está no segundo turno, os números mostram isso. Inclusive a questão da pesquisa jogando parado praticamente, você sabe que o quanto eu me dedico aqui no Senado, vou no Ceará, final de semana sim, final de semana não, vamos para o interior, né? E eu já estou com 16% nas pesquisas, dos válidos dá 19%, com o apoio do PL, para mostrar o trabalho que nós fizemos aqui no Senado, mostrar o trabalho junto ao Estado, das defesas do Estado. Eu acho que a gente tenho convicção que a gente está no segundo turno. E aí é algo que é natural, a discussão, né, Pitoli? Eu acredito que nós não podemos, nesse momento, jogar uma pá de cal, que eu acho que isso vai acontecer, se a gente não tiver uma candidatura da direita. Porque essa turma do centro-esquerda, o próprio Ciro falou isso agora. 2 dias atrás, o Ciro falou que entrou no PSDB para construir uma centro-esquerda no estado do Ceará. Poxa, e a direita, os conservadores, vão apoiar isso para depois serem engolidos? Não tem cabimento. Acho que a gente precisa avançar e não retroceder. Girão, eu participo disso de uma posição um pouco mais confortável, porque eu não disputo voto, mas eu estou aqui olhando para o meu Brasil. Então, você vai entender onde eu quero chegar. Essa posição aparentemente mais confortável. Eu olho como nós participamos juntos daquela disputa para a presidência do Senado e com muita tranquilidade, eu disse ao presidente Bolsonaro, que deve estar nos assistindo agora, numa ligação que ela durou ali, talvez a ligação mais longa que tivemos, presidente Bolsonaro e eu, uma chamada de vídeo, porque eu dizia para o presidente assim, presidente, está difícil para mim, diante de tudo que eu defendo, pegar um alcolumbre na prateleira. Eu não posso, eu não consigo. São os meus valores, os meus princípios. É muito ruim para mim eu defender uma candidatura como a candidatura do alcolumbre. O Hugo Mota, naquele momento, ainda a gente nem sabia o que era, o que queria fazer ali na condição de presidente da Câmara, mas alcolumbre eu conhecia. E como defender o alcolumbre? Eu não podia. Aí você coloca o seu nome à disposição e nós mostramos aqui numa pesquisa feita pela Auriverde que Girão tinha quase ou mais que 90%, 93%, salvo engano, por cento, da opinião do ouvinte da Auriverde Brasil, né, 93% apoiando o Girão para a presidência do Senado. Quando eu digo que é mais confortável, Girão, porque eu não preciso olhar para os acordos, eu não preciso olhar, né, para o que envolve os bastidores da política. Eu posso simplesmente defender os meus princípios. Quando eu olho a tua pré-candidatura e olho, por um outro lado, a pré-candidatura do Ciro, eu não posso me esquecer do que Ciro Gomes fez no verão passado. Por exemplo, tem um vídeo, Girão, e até posso te mandar, de 1999, onde o doutor Enéas participa de um programa do Ratinho, onde ele dava nota para algumas personalidades, sem mencionar quem era, e depois da nota dada, ele dizia e justificava, né, mostrando quem era aquela pessoa. E Enéas, em 1999, deu 0 para o Ciro. 0 para o Ciro. Por que ele deu 0 para o Ciro? Pelas condutas, pela forma de lidar com a política e o jeito de fazer política. E o que defendia o Ciro Gomes. Ou seja, ele não mudou nada de lá para cá. Ele é o homem do PDT que tornou Bolsonaro inelegível, dos ataques chamando Bolsonaro de bandido, de corrupto. Na defesa dos meus valores, eu não consigo comprar Ciro Gomes.
Agora, tem o objetivo do Senado. A gente pode conversar. Mas eu defender Ciro Gomes, Girão, desculpa, é absolutamente impossível. E aí eu saio em tua defesa e digo, eu, na posição mais confortável que eu ocupo agora, sem olhar para acordos políticos, eu vou olhar para você e é para você que eu vou... É você que eu vou defender. Porque nós falamos a mesma língua. Pitoli, com certeza, os fins não justificam os meios, é uma premissa. Né? Eu fui eleito para o Senado, há 7 anos atrás, 2 partidos contra 24. Nós colocamos um de direita lá, que sou eu, aqui. Então, esse negócio de acordo, eu sinceramente, eu acho que a população pensa como eu. Saco cheio para isso, que não funciona. Lembra da história do acordo com Davi Alcolumbre para a anistia? Nós avisamos que não ia acontecer, nós avisamos o que é que ia engavetar de pedido de impeachment. Ontem mesmo, né, nós estávamos cobrando novamente. Eu fui candidato a presidente do Senado. Naquele momento o PL disse, olha, nós vamos apoiar o Alcolumbre. Tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas tinha uma opção lá, que se a gente somasse esforços, por que não podia chegar? Lembra do gesto que eu fiz com o Rogério Marinho, meu colega, meu irmão, meu líder aqui da oposição? Na eleição do Rodrigo Pacheco, na segunda, eu cheguei, era candidato até o dia da eleição, e abri para o Rogério Marinho, por quê? É de direita, é conservador, tinha mais votos que eu. Lembra do que aconteceu na CPMI do INSS, que está revelando toda essa podridão para o Brasil, do governo Lula, que assistiu durante 2 anos a roubalheira, nada fez, só fez agora, depois de uma denúncia de um veículo de comunicação, e a gente fez a CPMI. Eu era candidato a presidente da CPI, e graças à minha candidatura, que na última hora nós apoiamos, a pedido do PL, o Carlos Viana, nós conseguimos tomar do Omar Aziz. Então, eu acho que chega uma hora, sabe, Pitoli, que a gente precisa cair na real, né? Precisa ter a questão de amor próprio. Eu vejo o seguinte, o pragmatismo, ok, é muito importante, fundamental na política a gente ter pragmatismo. Mas o que adianta? Aí eu vou para Paulo de Tarso, né? O que adianta a gente ganhar o mundo e perder a si mesmo? O que vai ser do movimento de direita e conservador com essa turma que queria acabar com a direita e conservador até agora? Poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás. E o Ciro, que é uma mente brilhante, a gente não pode dizer o contrário, é muito inteligente. O Ciro Gomes, ele bate no peito e disse o seguinte, tá agora, esse ano, eu redigi a inegibilidade de Jair Messias Bolsonaro. É um ladrão de joia. Ele disse isso há pouco tempo atrás, né? Genocida, há pouco tempo atrás. O time pensa assim. Então a gente tem que ter um mínimo de amor próprio nesse momento para mostrarmos as nossas ideias para uma população que quer se libertar, que quer se render. Agora, vale tudo para conseguir os objetivos? Não, tem um limite, né? E eu me preocupo com o futuro dos meus filhos e netos, dos cearenses, porque eu sei que é uma tragédia anunciada se a gente apoiar essa turma que estava há pouco tempo com o PT no poder. Eu não estou contra ninguém, não tenho mágoa absolutamente de ninguém, como o Ciro tem dessa turma que está hoje no poder no estado do Ceará. Eu apenas tenho muito amor pelo meu povo e quero realmente trabalhar, servir no limite das minhas forças, colocar as nossas ideias de direita, ideias políticas. Você sabe quem foi, por exemplo, o primeiro a apoiar o André Fernandes, quando foi candidato a prefeito, que quase ganha agora na última eleição para prefeito? O primeiro fui eu. Aí as pessoas dizem, você ficou no final com um percentual de 1%. Mas claro, polarizou total. Eu jamais ataquei o André Fernandes na campanha e ele foi atacado por boa parte dessa turma que hoje está chegando junto. Eu não ataquei, pelo contrário, eu sempre elogiava, como elogio,
né? E polarizou. A população não tomou conhecimento da minha candidatura, eu não tive tempo de televisão, eu não participei nem de debate. Como senador da República, eles me tiraram no meio do debate. Eu estava na fila, Pitório, eu gosto sempre, eu já lhe falei isso, eu estava na fila de votação com a minha família, e o pessoal votava, vinha saindo e me olhava de frente, me abraçava e dizia: Girão, Girão, que número é esse, senador? Que número é esse na sua blusa? Eu disse: eu sou candidato. Poxa, eu não sabia. As pessoas não souberam. Então é completamente diferente o cenário, porque nós não teremos outro nome de direita. Por isso que eu estou colocando o meu nome. É um legado que a gente tem, não é meu, é legado do movimento conservador do Brasil de direita. A não ser que a gente lave as mãos por cargo político, aqui e acolá, que a gente pode ganhar se a gente estiver unido com princípios e valores. Tem um nome, por exemplo, além do pai do André Fernandes, que é um bom nome, né, uma pessoa de valores, de princípios, mas tem a Priscila Costa, que é muito viável, né, é a vereadora mais votada da história de Fortaleza, né, evangélica, firme nas discussões, né, o Brasil conhece, já teve as defesas que ela faz da vida desde a concepção, contra as drogas, né? Você vê ela fala claramente em anistia, sempre. Você vê a turma do Ciro Gomes falar de anistia? Você já ouviu alguma vez a turma do Ciro Gomes falar de anistia? Não, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo tem um limite na vida do pragmatismo. Quando você começa a perder, né, a sua coerência, porque o André, e eu tenho falado com ele, né, o André é um cara brilhante, inteligente, né? Ele tem um futuro pela frente. Eu digo isso para ele, ele é muito novo, é muito jovem. Como todos nós, comete erros, até pela idade, talvez até um pouco mais. Agora, você não pode. A política é coerência, é um tripé. É coerência, coragem e integridade. Se você tirar um desses, cai. E eu acho que a coerência aqui está muito clara de que a gente precisa ir juntos à direita, pelo menos no primeiro turno. Porque temos chance. São os números que mostram. Primeiro turno para a gente ir buscar fazer a alternância de poder de verdade no estado do Ceará. De verdade, eu acho que a gente tem essa chance de ouro e eu vou lutar no limite das minhas forças para representar os cearenses que pensam como a gente, Pitório.